Senhor, o que vai acontecer comigo se eu morrer hoje? Essa era a oração silenciosa que ela repetia, até que um dia recebeu uma resposta literal. Prepare-se para uma revelação que vai transformar sua visão sobre a vida e a morte. O nome dela é Maribel Torrence, tem 39 anos e é mãe de 2 meninas, Camila de 12 anos, com uma cabeça cheia de perguntas e sonhos, e Esther de 8 anos, com um jeitinho doce que conquista qualquer pessoa. Até pouco tempo atrás, sua vida seguia tranquila em uma cidadezinha chamada Greenville, no interior da Carolina do Norte. Uma rotina nada fora do comum, uma mãe solteira, tentando equilibrar tudo. Acordava cedo todos os dias, fazia o café, arrumava as meninas para a escola e depois ia trabalhar como técnica de enfermagem no hospital. O turno da manhã, às vezes se estendia, caso algum colega faltasse. Chegava em casa já exausta, mas se esforçava para manter o sorriso e brincar com as meninas, ajudar com as tarefas e seguir com a rotina. Fora de casa tudo parecia bem, mas por dentro ela carregava um vazio silencioso, algo que ninguém via. Seus pais já haviam falecido e o pai das meninas a abandonou quando Esther ainda era um bebê. A igreja fez parte de sua vida por muito tempo, mas com o passar dos anos, sua fé se tornou mais um costume do que uma entrega sincera. Ela orava, cantava e participava das reuniões, mas seu coração estava sempre agitado, em busca de algo que não conseguia encontrar. Havia um medo que nunca a abandonava, o medo da morte. Era algo que Maribel nunca teve coragem de compartilhar com ninguém. Um medo sutil, mas constante, que se manifestava de madrugada, em momentos de inquietação, quando sentia que algo estava errado, como se sua alma estivesse tentando alertá-la. Ela tentava justificar com o cansaço e o estresse, mas no fundo, o medo de morrer sem estar preparada a consumia. Temia deixar suas filhas sozinhas, temia não ter vivido tudo o que Deus desejava para ela. Esse medo a acompanhava em silêncio, mesmo quando sorria e se dedicava ao trabalho e à família. Mas quando a noite caía, ela ficava ali deitada, com os olhos abertos, olhando para o teto, fazendo perguntas como: Senhor, o que acontecerá comigo se eu morrer hoje? Nunca imaginou que essa pergunta fosse receber uma resposta tão clara e real. No dia 3 de fevereiro de 2024, um sábado comum, durante o expediente no hospital, Maribel sentiu uma dor estranha no peito. Tentou ignorar, pensando que fosse só ansiedade ou tensão muscular, mas ao chegar em casa, a dor piorou. Deitou-se na cama, mas assim que se esticou, algo estranho aconteceu. Tentou gritar, mas sua voz não saiu. O quarto girava, seu coração parecia uma bomba prestes a explodir, e então silêncio. Seu corpo parou. Foi aí que tudo começou. Não havia escuridão, nem vazio, mas uma sensação de suspensão no tempo. Maribel não sentia seu corpo, mas curiosamente, não sentia medo. Ao contrário, sentia uma paz imensa, como se tivesse sido levada a um lugar onde tudo fazia sentido. Ela sentiu uma presença que a conhecia profundamente, sem palavras, sem gestos. E então ele apareceu. Não houve estrondos, nem luzes cegantes. A paz ao seu redor era palpável, como se estivesse respirando junto com ela. Diante dessa presença, que transcendia qualquer explicação, Maribel soube, sem que ele dissesse uma palavra, quem era. Era Jesus. Não foi o rosto, nem a roupa, mas o amor imensurável que ele irradiava, um amor que não precisava de explicação, que não julgava, apenas acolhia. Era como se ele a conhecesse desde sempre, e ela ele também, mesmo sem nunca tê-lo visto. O olhar dele atravessava suas camadas, suas memórias, seus pecados e medos mais íntimos. Mas em vez de reprovação, ele oferecia ternura e verdade. Quando ele falou, as palavras não chegaram aos seus ouvidos da maneira usual. Elas brotaram dentro dela, no centro de seu ser. Ele disse: Eu sei que o que você está vendo desafia tudo o que você aprendeu, mas está desafiando também seus medos mais profundos. Essas palavras não apenas tocaram, elas transformaram. Jesus conhecia o pânico que Maribel escondia. Ele sabia que ela vivia com medo da morte, e esse medo a paralisava por dentro. Esse medo a impedia de viver plenamente, de ser quem realmente era. Ele a olhou com uma leveza que parecia não pertencer a este mundo, e então tocou sua consciência, como se uma cortina se rasgasse dentro dela. Ele falou novamente: Você não tem apenas medo de morrer, Maribel. Você tem medo de viver plenamente. Essa frase foi como um raio silencioso. Era verdade. Maribel vivia se escondendo, empurrando seus sonhos para um depois que nunca chegava, esperando por um tempo ideal que nunca viria. Mas ali diante de Jesus, o tempo perdeu seu significado. O passado e o futuro não existiam mais. O que importava era o presente.
Jesus lhe mostrou que o tempo, como entendemos, é apenas uma invenção da mente, um esforço humano para tentar controlar o que não pode ser controlado. Ele disse: você acha que tem tempo, mas não tem. Você vive adiando o que realmente importa. No instante em que ele falou essas palavras, Maribel sentiu como se todas as desculpas, todas as distrações que usava como escudo, caíssem por terra. Nada mais importava, a não ser o agora, a escolha que ela precisava fazer. Foi então que Jesus fez um convite simples, mas profundo. Proponha-se a abrir sua mente, e a verdade virá ao seu encontro. Maribel não respondeu com palavras, apenas se entregou. Nesse momento algo mudou. Jesus lhe mostrou algo além, o corpo humano, não o seu, mas o corpo em sua essência. Olhando para ela com uma serenidade que desarmava qualquer orgulho, ele perguntou: esse corpo é realmente seu? Você o controla completamente? Pode impedir que envelheça, pode parar seus batimentos, pode evitar que ele sofra ou mude com o tempo. Maribel queria responder, mas as palavras desapareceram. A resposta já estava diante dela. Ela nunca teve controle sobre o próprio corpo. Pensava que o controlava, mas isso era apenas uma ilusão chamada identidade. Jesus revelou algo que à primeira vista parecia simples, mas que era revolucionário. Você não é seu corpo, nem sua mente. Você é consciência, e a consciência não morre. Essas palavras atravessaram sua alma, como uma luz acesa em um quarto escuro, iluminando algo que ela não sabia que existia dentro de si. Naquele instante Maribel sentiu que estava despertando de um sonho antigo, onde a vida era só dor, esforço, pressa e medo, como uma sequência de tentativas para sobreviver. Agora ela via a vida de verdade, pela primeira vez, sem as lentes do medo. Ela tinha vivido com os olhos abertos, mas dormindo por dentro. Jesus olhou para ela com carinho que dissipou todas as dúvidas e disse algo que ficou gravado em sua alma: você não precisa esperar pela morte para despertar. Essas palavras não eram apenas um convite. Eram uma convocação para viver de verdade agora, enquanto ainda havia tempo. Ele lhe mostrou que a morte não é o portal da revelação, mas que o portal está sempre aberto, à disposição, bastando estar presente, com a compaixão de quem nos criou por completo. Jesus lhe mostrou que ela precisava mudar sua relação com o tempo, com o espaço, com seu corpo. Enquanto ele falava, imagens da vida de Maribel começaram a surgir ao seu redor, como se ela estivesse revivendo momentos difíceis, de resistência a perdas, de luta contra mudanças inevitáveis, de tentativas frustradas de segurar algo que já havia ido. É a resistência que te mantém presa no medo, Jesus disse com leveza, mas firmeza. Essa verdade a desmontou por dentro. Ela tentava controlar o que não lhe pertencia, tentava segurar o que precisava ir. Então ele fez uma pergunta simples, mas profundamente transformadora. E se ao invés de resistir, você simplesmente aceitasse? Essa pergunta entrou em Maribel como um vento suave que empurra uma porta que ela temia abrir. Aceitar não significava desistir, mas render-se a algo maior, reconhecer que a vida é mais do que seus planos, mais do que suas perdas, mais do que tudo que ela acreditava controlar. Jesus se aproximou de mim com uma suavidade única, seu olhar firme, mas carregado de ternura. Com calma, ele me questionou: quem é você, Maribel? Quem é realmente você? Seu nome, sua história, seus erros, suas vitórias. Eu fiquei em silêncio, porque naquele momento percebi que tudo que eu usava para me definir já não fazia sentido. Eram apenas rótulos, memórias, fragmentos de quem eu era, e não a totalidade de mim mesma. Então ele completou: você não é o que o mundo diz que é. Você é algo muito mais profundo, algo que não pode ser limitado nem rotulado, algo que sempre esteve dentro de você. E então, sem pressa, ele me conduziu mais fundo, não com urgência, mas com uma tranquilidade que me fazia sentir segura, mesmo diante do desconhecido. Ele falou de uma forma que não se ouve pelos ouvidos, mas pela alma. A morte não é o fim. Ela é um retorno, uma reintegração ao que você sente saudade, ao que vive inquieto, buscando um significado. O vazio que você sente, Maribel, não é um erro, é apenas um lembrete. Essas palavras caíram em mim como uma chave que finalmente girava na fechadura certa. Todo o peso que eu carregava, a solidão, o sentimento de não pertencimento, a sensação de estar sempre fora do lugar, não eram fraquezas ou loucura. Era minha alma tentando lembrar de onde veio, tentando resgatar o que havia sido esquecido antes de o mundo me ensinar a ignorar. Jesus me olhou com uma ternura tão profunda que me senti completamente desarmada, e ele disse: você não está morrendo, está apenas voltando para casa. Naquele momento, cenas da minha vida começaram a surgir ao meu redor, não como simples lembranças, mas como se eu estivesse revivendo tudo.
Vi minhas filhas, o hospital, o meu passado, até mesmo minhas dores. E eu me vi segurando tudo com tanta força, como se aquelas coisas fossem tudo o que eu tinha. Jesus então me perguntou, com uma suavidade que penetrava minha resistência: quantas dessas coisas realmente preencheram o vazio dentro de você? Eu não precisei responder, pois a resposta estava ardendo dentro de mim. Nenhuma dessas coisas realmente preenchia o vazio. Elas apenas ofereciam alívio temporário, e o vazio sempre retornava. Foi então que ele me disse algo que destruiu todos os meus conceitos e me reconstruiu em um instante. O que você procura nunca esteve fora de você, sempre esteve dentro. E com isso ele me ensinou algo que mudou completamente minha visão sobre a vida e sobre a morte. Cada vez que você abandona um medo, uma crença, uma dor, você morre um pouco. E nesse morrer, você se aproxima de quem você realmente é. A morte é a última mudança, mas a vida te convida a morrer todos os dias para aquilo que não é eterno. Essas palavras se enraizaram em mim como se fossem sementes de uma nova compreensão. Eu percebi que, embora não soubesse, já havia morrido diversas vezes. Quando deixei para trás relacionamentos que me faziam mal, quando renunciei a planos por amor às minhas filhas, quando abandonei a necessidade de ser forte o tempo todo, em cada uma dessas mortes, eu renasci. Jesus, com a serenidade de quem compreende o universo inteiro, concluiu: a mudança é inevitável. Se resistir, você sofrerá. Se aceitar, encontrará uma paz que ninguém poderá tirar de você. Naquele momento, eu entendi que estava diante da lição mais importante da minha vida. Não era apenas uma filosofia bonita. Era uma verdade viva, algo que transcende o entendimento humano. O silêncio que se seguiu foi sagrado, como se o próprio tempo tivesse parado para escutar. Uma luz quente e viva me envolveu, como se tivesse vida própria. E ali no meio de toda aquela presença, Jesus falou novamente, com uma mistura de doçura e autoridade: eu permiti que você morresse, porque você precisava me ouvir sem ruídos. O medo a cercava, e você já não conseguia mais escutar minha voz. Foi nesse momento que tudo se encaixou. O medo da morte que eu carregava, como um segredo sombrio, não só me limitava, mas me afastava de Deus. Eu ainda ia à igreja, orava, mas tudo estava automático. Meu coração, na verdade, já se distanciara há muito tempo. Houve noites em que o pânico tomava conta de mim, e eu me perguntava: se Deus existe, por que tenho tanto medo? Agora, olhando nos olhos de Jesus, compreendi que o medo havia se tornado uma muralha, uma barreira entre mim e Deus. Jesus mais uma vez se aproximou com uma suavidade celestial e me tocou com palavras que atravessaram camadas dentro de mim, camadas que eu nem sabia que existiam. Você passou tanto tempo tentando controlar o que nunca teve em suas mãos. O amanhã, a opinião dos outros, tudo o que poderia dar errado. Nada disso define quem você é. Tudo isso é distração. Foi impossível conter as lágrimas. Eu não tinha um corpo ali, mas sentia meu espírito chorar, uma dor que ao mesmo tempo trazia cura. Ele me olhou com um amor puro e continuou: você nunca foi seus títulos, suas conquistas, suas culpas ou seus fracassos. Quando você atravessou para este lado, nada disso veio com você. O que permanece é quem você verdadeiramente é. Ele fez uma pausa breve, e seus olhos, cheios de ternura, me fitavam. Então citou uma passagem que se gravou profundamente em meu ser: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. 1 Timóteo 6. Naquele momento, tudo ficou claro. A morte não era uma punição. Ela era uma resposta à pergunta silenciosa que eu vinha fazendo em noites solitárias: Deus, o Senhor ainda está aí? E sim, ele sempre esteve. Ele nunca se afastou. Apenas esperava que eu calasse o medo para poder ouvir a sua voz. Com um amor que atravessava dimensões, Jesus disse: a morte não é sua inimiga, Maribel. Ela é uma professora, uma porta, um espelho. Se você deixar de temê-la, verá que tudo muda. Porque quando o medo vai embora, a vida se torna clara, e o propósito se torna inevitável. E foi assim que ele me levou ainda mais fundo. Com um gesto, ele dissolveu todos os rótulos que eu carregava: mãe, enfermeira, abandonada, forte, culpada, cansada. Todos desapareceram, como folhas levadas pelo vento. Então, com um brilho sereno nos olhos, ele revelou a verdade que sempre esteve por trás de tudo: você é consciência. Você é alma. Você é minha. E com firmeza, ele citou uma passagem de João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele instante, eu me senti completamente nua diante dele, não fisicamente, mas na minha essência.
E foi nesse momento que Jesus me mostrou algo que destruiu minhas defesas mais profundas. Você acha que teme a morte, mas o que realmente teme é mudar. É abandonar o que não te serve mais. Essas palavras fizeram tanto sentido que doeram, porque no fundo, eu já havia morrido várias vezes. A cada etapa da vida que ficou para trás, em cada versão de mim que precisei deixar ir, percebi que a verdadeira morte não era mais que o fim de algo que nunca fui. Jesus me olhou com uma ternura firme, e com suavidade, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Com uma autoridade que não impunha medo, mas trazia liberdade, ele completou: pare de lutar contra a mudança. Pare de se apegar ao que está morrendo. Aceite e você viverá com uma intensidade que nunca imaginou. Foi nesse instante, entre luz, revelações e lágrimas que pareciam limpar anos de dor, que a verdade finalmente se fez clara. A morte foi o caminho que Deus usou para me trazer de volta à vida. O olhar de Jesus, cheio de uma intensidade serena, transmitia algo indescritível, como se cada olhar e silêncio contivesse o próprio coração do Pai. E com uma voz que tocava profundamente o meu espírito, ele me disse: quando você entende que tudo o que existe no mundo é transitório, você para de viver como se tivesse garantias, e começa, enfim, a viver de verdade. Memórias surgiram como ondas suaves, momentos em que eu poderia ter perdoado, mas resisti, dias em que engoli palavras por orgulho, horas em que não disse eu te amo por medo de parecer fraca. Ele me mostrou tudo isso sem acusação, apenas com compaixão. E então disse algo que calou fundo em mim: quem compreende a brevidade das coisas ama mais profundamente, perdoa mais rápido, vive mais intensamente. Jesus me fitou com aquele brilho sereno nos olhos, um brilho que só quem conhece a eternidade pode ter, e perguntou: você sabe quem você é, Maribel? Antes que eu pudesse responder, ele completou: você não é o seu corpo. Ele é apenas um instrumento, um veículo temporário. A experiência é valiosa, mas não é sua essência. Ele me pediu que fechasse os olhos, e mesmo sem tê-los fisicamente, eu compreendi o que ele queria dizer. Em um instante tudo se apagou: forma, peso, identidade física. Mas eu ainda estava ali, totalmente viva, não como corpo, mas como consciência. Jesus falou com a doçura de quem revela um segredo guardado desde o princípio. Essa consciência que ainda percebe, isso é quem você é. É a parte de você que observa, que não envelhece, que não morre. Com firmeza e paz, ele completou: o corpo é uma ilusão temporária. A morte apenas rompe a ligação com o que é perecível. O que você realmente é eterno. Uma paz profunda me envolveu, uma paz tão real que não havia espaço para dúvida. Era como se dentro de mim, tudo dissesse sim, não de forma racional, mas como um sim da alma, silencioso e inegável. Não estava apenas ouvindo, estava lembrando. Jesus, com calma transformadora, continuou: sei que essas verdades são difíceis, especialmente para quem cresceu acreditando que a morte é uma punição, um fim, uma perda. Mas pense comigo, quem se beneficia desse medo? Fiquei em silêncio, surpresa pela pergunta, mas antes que eu pudesse refletir, ele mesmo respondeu: o medo te mantém pequena, encolhida, presa numa gaiola que você mesma construiu. Ele sorriu, um sorriso sem pressa, sem cobrança, só com a verdade. Mas essa gaiola nunca teve tranca. Essas palavras penetraram profundamente em mim, como um raio de luz atravessando a escuridão. A porta sempre esteve aberta. Maribel, você só precisava se levantar e dar o primeiro passo. E eu estou aqui para te mostrar o caminho. Naquele momento algo dentro de mim se soltou. Jesus me lembrou que, por mais brilhante que fosse minha mente, ela era apenas uma ferramenta limitada pelo tempo, pelas formas, pelas lógicas da Terra. Ela podia organizar ideias, mas jamais compreender o eterno. Então ele falou, com um tom que misturava reverência e alegria: como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Com um sorriso leve, ele acrescentou: não tente medir o oceano com uma xícara, Maribel. Apenas mergulhe. Foi nesse momento que entendi o que estava realmente acontecendo. Não era um fim, nem um espetáculo espiritual isolado. Era um processo, um chamado. Jesus disse: o despertar não é um evento único. É um processo. Quando você muda a forma de ver, quando para de ver a morte como fim e começa a enxergá-la como a mais bela transformação, tudo dentro de você se aquieta. Eu não tinha mais perguntas. Só sentia uma gratidão profunda, silenciosa, como quem finalmente encontra o que procurava a vida inteira.
Pela primeira vez, eu sabia. Eu havia acordado naquele lugar onde o tempo não existe, onde o agora é tudo o que há. Jesus me olhou com um brilho intenso, quase como um fogo suave, e disse: "Você já começou a mudar, Maribel. Já começou a se libertar." Eu não disse nada com palavras, mas dentro de mim algo estava acontecendo. Algo se desmanchava, como cascas caindo, e ao mesmo tempo algo novo surgia, vivo, autêntico, real. Ele me disse: "O que você está fazendo agora não é fácil. Você está enfrentando o medo mais profundo da humanidade e abrindo espaço para a liberdade." Ele sabia de tudo. Das correntes que ainda me prendiam, das vozes que ainda me limitavam, dos traumas que ainda sussurravam no fundo. Mas também sabia que naquele instante, eu estava dizendo sim. Você passou uma vida tentando encontrar a verdade do lado de fora, mas ela sempre esteve dentro de você. Então ele me convidou ao silêncio, não o silêncio da ausência, mas o silêncio da presença, um silêncio que preenchia tudo. E com a mesma delicadeza de sempre, ele revelou: a eternidade nunca esteve no céu distante. Sempre esteve dentro de você. Eu chorei, mas dessa vez não era dor. Era alívio, como se estivesse soltando um fardo que nem sabia que carregava. Um alívio que vinha do espírito, não do corpo. Eu percebi que já havia sido livre o tempo todo. Só havia esquecido. Com voz suave e poderosa ao mesmo tempo, Jesus disse: "Maribel, tudo o que você precisa para despertar já está em você. Você só precisa lembrar." E então ele me revelou algo que eu jamais imaginei ouvir com tanta clareza e precisão. Você não busca sucesso, nem aceitação, nem poder. O que você sempre buscou foi liberdade. Ele não falava de liberdade externa, mas da liberdade interna, a mais difícil. A liberdade do medo, das expectativas, daquele sentimento de inadequação que te acompanha desde a infância. Por um momento, ele se calou, mas o silêncio estava cheio de presença, como se cada segundo fosse carregado de luz. E então, com a firmeza serena que só quem conhece o coração pode ter, ele revelou o segredo que sustentava tudo isso: você já é livre. Sempre foi. A única coisa que te impedia de viver essa liberdade era a ilusão de que você era prisioneira. Senti um tremor profundo, não de medo, mas de libertação. Era como se cada palavra arrancasse uma venda antiga, uma mentira que eu havia acreditado a vida inteira. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo 36. Jesus seguiu com suas palavras, e dessa vez, sua mensagem parecia carregar o peso de algo eterno. A morte dissolve a ilusão com um golpe certeiro, mas você não precisa esperar por ela, disse ele com calma. Ele me ofereceu uma das lições mais poderosas que já ouvi: viva como se já tivesse morrido. A princípio, isso me soou radical, mas sua explicação foi tão clara que qualquer dúvida se dissipou. Isso não é desespero, é libertação, ele disse. Se você soubesse que hoje seria seu último dia, o que faria diferente? Quem você perdoaria? Quem você amaria com mais intensidade? Ele me olhava profundamente, como se pudesse enxergar todo o tempo, passado, presente e futuro, e então completou: o que você deixaria para trás, simplesmente porque já não importa mais? Imagens passaram pela minha mente, situações inacabadas, pessoas que amei mas não abracei, palavras que guardei por orgulho, momentos em que o medo me fez me esconder. Tudo estava claro, e tudo fez sentido. Viver como se já tivesse morrido, Maribel, é viver sem medo, é amar com coragem, é respirar com gratidão, é estar inteira no presente, porque o presente é tudo o que realmente temos. Jesus sorriu com uma calma profunda que parecia englobar toda a eternidade e disse: a morte só veio te lembrar daquilo que a vida, na sua pressa, te fez esquecer. Ele me conduziu então para um lugar de silêncio profundo, onde não havia som, tempo ou forma. Era uma presença pura, e naquele espaço ele me revelou algo que mudaria minha perspectiva para sempre. Você não precisa morrer para sentir a eternidade, ele me disse. Você só precisa estar completamente presente, agora. Nesse momento, percebi que a eternidade não era um lugar distante ou um prêmio a ser conquistado após a morte. Ela era um estado, um espaço interno acessível a qualquer momento, desde que eu tivesse coragem de deixar o medo e me entregar ao presente. Ele me levou a uma reflexão simples, mas de um poder transformador. Pense em tudo que você teme, Maribel: sua saúde, suas filhas, suas certezas, sua história. Agora imagine tudo isso desaparecendo. Eu senti uma resistência, um aperto no peito, mas sua presença me sustentava. O que restaria? Ele me perguntou.
A questão cortou algo dentro de mim, forçando-me a encarar os bloqueios que me impediam de viver plenamente, mas ao mesmo tempo, me libertava. O que restava, ao desaparecerem todas as coisas passageiras, era aquilo que nunca poderia ser destruído. Essa essência, essa consciência, é quem você realmente é. A morte não pode tocá-la, ela é eterna, ela é minha. Ele citou João 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nesse instante algo dentro de mim se transformou. Eu parei de correr contra o tempo, parei de me cobrar por não ter feito mais, conquistado mais ou dito mais. A sensação constante de insuficiência desapareceu. Pela primeira vez, eu sabia que já era suficiente, já era completa. A vida deixou de ser uma corrida e passou a ser uma celebração. Jesus olhou-me com uma paz profunda e falou com firmeza: Maribel, você não precisa mais temer a morte, porque agora você sabe que não há o que temer. Ela não é um fim, é um passo, é um retorno à sua verdade mais profunda e plena. Então ele me ofereceu uma escolha, com a serenidade de quem sabe o que está dizendo. Você tem duas opções: continuar vivendo presa ao medo, apegada ao que é temporário, ou deixar ir, despertar e viver. Eu já sabia qual seria a minha resposta. Algo dentro de mim já havia escolhido muito antes dele perguntar. Foi então que ele me fez um último convite, não como um pedido, mas como uma promessa profunda no espírito. Escreva em seu coração: prometo abrir minha mente, e a verdade chegará até mim. E ele concluiu, com solenidade: esse compromisso não é simbólico. É um ato de poder, o começo de uma vida sem amarras, uma vida que honra o agora. A luz ao redor de Jesus aumentou, mas ao contrário do que eu imaginava, não havia despedida. Não era um adeus, mas o anúncio de uma nova etapa, um recomeço, com propósito. Ele então falou com autoridade: o que você viveu aqui não termina, isso é só o começo. Agora volte e compartilhe, porque há muitos que precisam despertar, e você foi chamada para isso. Foi nesse momento que senti meu corpo novamente, mas ele parecia distante, como se estivesse adormecido em outra dimensão. Tudo então escureceu, mas não como quando a luz se apaga. Foi como um mergulho silencioso de volta à matéria, como se eu estivesse atravessando o invisível, retornando da luz para o físico. Meu corpo estava imóvel, e por quase 7 minutos, eu não sentia nada. Quando acordei, o relógio marcava 23 horas e 17 minutos. Eu havia ido ao banheiro após sentir uma dor estranha no peito, e de repente, caí. Camila, minha filha mais velha, estava deitada e acordou com o barulho da queda. Ela me encontrou pálida e sem resposta. O desespero tomou conta, ela ligou para a emergência, e minutos depois, os paramédicos chegaram. Meu corpo estava sem pulso, sem respiração. Eles começaram a reanimar-me, fazendo manobras urgentes, mas nada parecia trazer de volta a vida que já havia partido. Até que depois de uma última tentativa, meu coração disparou novamente. A cor retornou ao meu rosto, e os médicos ficaram em choque. Tinha sido mais de 7 minutos sem batimentos, mas milagrosamente eu voltei. Levada ao hospital, meu corpo se recuperava, mas meu espírito já havia renascido. Quando finalmente recuperei a consciência, minha voz estava baixa, mas firme. Não fiz perguntas sobre a medicina ou sobre o que havia acontecido, eu falei com a clareza de quem acaba de encontrar algo profundo e real. Os enfermeiros se entreolharam, mas uma das médicas sorriu, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Nos dias seguintes, minha vida mudou completamente. Não foi apenas meu corpo que se recuperou, mas meu espírito. Eu não voltei à vida apenas para continuar, eu voltei com um propósito. Comecei a ver cada pessoa como uma alma, cada momento como sagrado, e cada amanhecer como uma nova chance de viver. A pergunta que sempre me assombrava, o que acontece depois da morte, foi substituída por uma certeza profunda. A morte é apenas o começo. O verdadeiro fim é nunca despertar. Agora que despertei, sei que nunca mais viverei adormecida. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.